Então, por favor, Carlos, pode ler a mensagem para a gente. Meus irmãos, boa noite. Mensagem número 110. Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube um excelente ensanche de ser vencedor em ti mesmo. Eu já passei várias vezes por esse problema aqui de achar que aquele colega não quer conversar comigo, ele também não vem e ficava aquela distância. Graças a Deus isso aí eu já... Hoje eu não tenho, minha parte, não tem desafeto algum. Aí eu fico na pergunta, e aqueles que possam nos achar desafetos? Né? Mesmo que você tente uma aproximação, não acontece comigo, mas acontece com muita gente. Né? Você que tente uma aproximação e não consiga, porque ele te acha um desafeto, você às vezes não tem nada contra a pessoa. Então, você tem que fazer a sua parte. Se você fez a sua parte e o outro ainda não consegue fazer a dele, segue com a consciência tranquila. A Beleza? palavra é reconcilia-te. É tu que precisa se reconciliar. Se o outro quer ou não, o problema é dele. Isso aí. Tudo bem? Vamos então à nossa prece. Mas isso quer dizer que você tem que sempre ir atrás da pessoa? Fazer a sua parte, Angélica. Mas às vezes ela nem quer. Se ela não quer, o problema é O dela. problema é É o que eu dela. estou falando. Aí você pode tentar uma aproximação para essa reconciliação. Se a pessoa disser, ó, não quero, ok, você fez a sua parte. Ah, então eu estou muito atrasada nisso aí. É, porque às vezes eu sinto que a pessoa não quer, não vou insistir. Mas é isso que a lição está dizendo. A sua percepção pode estar falsa. A pessoa, às vezes, está disposta à reconciliação, só não tem o dinamismo de fazer o primeiro movimento. E aí, quando a gente faz o primeiro movimento, a gente cria a oportunidade para saber se, de fato, a pessoa não quer, e aí se confirma a nossa percepção, ou então ela só estava esperando uma oportunidade porque ela não tinha forças, não tinha coragem, não tinha disposição para fazer o primeiro movimento. Mas, Mauro, a mesma dúvida da Angélica. E quando a pessoa não deixa, não dá nem abertura para você chegar, pelo menos tentar. Mas olha só, não existe esse negócio da pessoa não dar abertura. Não, Você vai assim, criar uma oportunidade. Você vai criar uma oportunidade. Você não vai esperar que ela crie oportunidade. Você busca a oportunidade. Olha, fulano, eu gostaria de falar com você. Se a pessoa disser assim, ó, eu não quero falar com você, ok, ciente. Mas você buscou. é porque tem. Não, é porque eu estou perguntando, porque tem situação assim, e eu já passei por uma assim que eu, pelo menos, não tenho coisa, mas a pessoa, ela não. Eu acho assim, não coisa nem assim para chegar. Eu não sei assim se deveria chegar ou não, porque eu não sei qual vai ser a reação. É muito ruim, que já tem muitos anos. É uma coisa, entendeu? Mas então, você já está criando um pré-julgamento. Mas é porque a pessoa não fala, não deixa Então, chegar para ela. cria oportunidade, velho. Se a pessoa confirmar que de fato não quer, aí tudo bem. Hum. Vamos à nossa prece. Mauro, sou eu, né? Não, a prece é você, Verinha? Ah, é a Verinha que vai fazer a prece. Ah, Verinha. Não, peraí. Só, é porque ela estava sem A áudio. leitura, então. A leitura ficou com quem? Com o Ronald.
Não, o Ronald pediu para Não. você Marcela. fazer. A Marcela. Marcela, Se ela Marcela. A tiver Marcela sessão, não eu faço. pôde. A Marcela não pôde. Então, Verinha, você faz a leitura e a Angélica faz a prece. Tá bom. Tudo com o Salazar. Tá bom, Breno. Obrigado, Em Vera. casa, tudo em casa. Tudo em casa. Vamos lá, Angélica. Vamos. Deus nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo e agradecemos esta oportunidade. Pedimos ao Senhor, pedimos aos espíritos amigos que nos conduzam nesta noite, que inspire os nossos orientadores, Mauro e Valdemir, e que nós estejamos todos aptos a aprender, a colocar em nossa mente os ensinamentos e nos ajude, Senhor, também a sermos permeáveis às mudanças que nós temos que fazer para nos adaptarmos a estes ensinamentos. Nós possamos aplicá-los no nosso dia a dia, com toda a dificuldade que temos como espíritos ainda imperfeitos, mas que façamos também a nossa parte. Pedimos pelos lares de todos nós e por aqueles também que não puderam participar do estudo. Que Jesus nos ampare, que nos conduza sempre, e assim seja. Assim seja. Obrigado, Angélica. Graças a Deus. Obrigada, Carlos, pela leitura. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, nós estamos... Consegui. Ah, Consegui? beleza, Marcela. Então vai, Marcela. Vai. Então, vamos lá. Estamos na pergunta 917, Sim. tá? Nós íamos para o comentário. Quer que Então, leia de novo? Oi? Quer que leia alguma coisa de novo? Sim, vamos ler pergunta e resposta e aí a gente segue para o comentário, tá bom? Ah, sim. Vamos lá. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão de que o espírito vos faculta, do E o vosso estado, Espiritismo. que o espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. O choque, agora continua, né? Sim. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa ao ver que os outros também com ela se preocupam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuam essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado. Sofrerá então o próprio abandono.
Fenelon. Ok. Aí foi a pergunta e resposta do item, né? Agora a gente vai para o comentário. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a resposta? Então, vamos... Só lembrar, Mauro, já que eu não participei na semana passada, é, essa resposta aqui nos remete ao capítulo 11 do Evangelho, do item 8, quando ele fala lá da lei de amor. Ele fala que no princípio nós só temos instintos. E o sentimento que temos hoje são instintos elevados, são instintos que foram progredidos, né, progredindo, foram crescendo e virou um sentimento. Então, nós precisamos transformar o nosso egoísmo em altruísmo. E aí, com trabalho, com fé, com caridade, com respeito, enfim, com todos os caminhos que nós já conhecemos. Diga, Silvânia. Eu não consegui participar da leitura da página, mas eu marquei aqui um trecho que fala o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva, não é? E a página diz para você, tipo assim, não revidar, né? Para você ajudar aquele irmão, e eu acho que bateu com a página, não é? O que eu li, pelo menos não vi o comentário, mas o que eu entendi foi que para você não revidar, né? Você até ajudar, né? Tipo assim, aproveitar a oportunidade que aquele irmão está te dando, né? De você ser mais amoroso, né? Você ajudar, né? Então, eu acho que bateu com a página inicial. Verdade, Silvânia. Bem observado. A mensagem da Joana é exatamente a orientação no que tange a resposta, né, que os espíritos nos dão. Os espíritos nos mostram as dificuldades e a Joana traz o antídoto, né, como nós podemos agir com o propósito de mitigar esse nosso egoísmo. Né? Diga, Verônica. Oi, boa noite aí a todo mundo. Oi. Ô Mauro, Mauro e Valdeni, veja bem, eu penso muito, quando se fala do egoísmo, ao meu ver, essa palavra trabalha muito com a empatia. Será que eu estou errada? Porque eu vejo isso, parece que é uma coisa ligada à outra, não é isso? Eu não vejo o... É o contrário, né? Porque o egoísta, ele normalmente não vai desenvolver empatia. Né? Ele normalmente não abre espaço para que outros participem da sua vida. A pessoa que... Mas, Mauro, Oi. mas rapidinho, não te cortando, a empatia são aquelas pessoas que não se põem no lugar do outro, que não querem saber da dor que o outro está passando. Isso, para mim, é um egoísmo. É o Não, contrário, é o Verônica. contrário, É o Verônica. contrário? É. A Meu Deus do céu. empatia é você se colocar no lugar do outro. Isso é Não, que tudo é. isso que eu falei, é isso aí, a empatia é eu me colocar na dor do outro. Isso. É isso, Sim. isso que eu falei, não foi? Então, isso não é egoísmo. Porque Não, quando não, eu fiz confusão com a é, palavra. ok, Eu fiz confusão. tem Não, problema. já esquece tudo. Eu fiz aqui a maior confusão. Tá certo. Desculpa. Nada. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos lá. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. Ok, É um mal. Peraí. Então, veja bem. Kardec está trazendo aqui uma reflexão, né? De que os esforços eles são contínuos para que a gente progrida, para que a gente possa ter elementos que facilitem e acelerem o nosso progresso. Ok, isso é o que nós vamos nos deparar, com o que nós vamos nos deparar. Ou seja, com todos esses recursos que
estarão aí, de alguma maneira, buscando nos influenciar. Porém, ele diz lá, ó, o egoísmo, esse verme roedor, continua a ser a chaga social. Por quê? Porque o egoísta, né, não pensa na sociedade, ele pensa nele, nos benefícios que ele pode oferir agindo assim, assado, cozido, fazendo isso, aquilo outro. Não importa se a sociedade vai se prejudicar, não importa se o outro vai sair lesado, ele não se incomoda, porque se os resultados são positivos para ele, isso é o que importa. Por isso, ele é a grande maior chaga da sociedade. Ok? Que ele é o impedimento para que outras virtudes possam ganhar espaço em nossos relacionamentos, em nós, né? Diga, Carlão. Ô, Mauro, legal ver a Verônica com a gente de novo aí também. Mauro, você falou Obrigado, meu querido. é, que o egoísta ele não vê o social, né? Não vê a sociedade, desculpa. Não vê o lado da sociedade, ele vê o próprio umbigo. Mas Isso. é aquele que consegue fazer um benefício à sociedade, está visando o bem dele, mas está fazendo benefício à sociedade visando o próprio bem dele também. Então, esse já está, de alguma maneira, em caminho de ruptura com esse egoísmo, né? Porque também, se eu não me engano, está lá no Evangelho, acho que é no Evangelho que fala sobre isso, né? A caridade que você faz, o bem que você faz com interesse, ele perde seu valor. E a palavra perder o valor é muito pesada, né? Mas, de fato, você vai. Perde valor, não perde o valor, né? Sim, mas Isso é um peso menor, né? Valor, isso. Mas você poderia angariar um benefício muito maior se não houvesse o interesse como ponto de partida. Ok? Então, quando você faz já na intenção de se beneficiar, aquilo já está diminuído, né? Tanto que lá no Evangelho vai dizer: ora, se o que você esperava ao fazer aquele bem era o reconhecimento e teve, Deus não te deve nada, né? Você já obteve o que quis. Então, nesse aspecto, você chega na espiritualidade, qual o benefício daquele bem que eu fiz? Você já recebeu lá. Você não queria notoriedade, você não queria que as pessoas, né, te reconhecessem como uma pessoa boa e tal, você teve isso lá. Agora, aqui, você não trouxe o coração limpo, né? Você ainda é aquela pessoa interesseira, né? Mesmo fazendo bem. Porque o que motivou ele não foi o bem, e sim os benefícios que aquela ação poderia trazer para ele. Então, realmente é diferente. O peso diante daquele que faz desinteressadamente e aquele que faz interessadamente, o peso bem diferente. Beleza? Mais alguém? Então, vamos lá. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Ok. Então, tá aí, ó. Receitinha está aqui, ó. Para combater o egoísmo é necessário ir na origem do mal. Qual é a origem do mal do egoísta? O interesse, né? O interesse é o grande impulsionador, né? Mas a origem é o quê? É o desamor. Ele não tem amor pelo próximo. Ele não tem esse interesse pelo próximo. Não tem a empatia. Não tem empatia, exatamente, que a Verônica trouxe, né? Então, essa é a origem do mal. Se eu combater essa origem e conseguir modificá-la, eu começo a combater o egoísmo. Porque se eu hoje, né,
por exemplo, aqui, né? Na sala hoje nós temos 27. 27 pessoas, né? Essas 27 pessoas hoje estão dedicando aqui um tempo para esse aprendizado, né? Aí a gente descobre, caramba, eu não sabia que eu era egoísta, né? Como é que eu vou combater isso? Ah, então a empatia é um bom caminho. Ah, então eu me interessar mais, né, em fazer o bem ao outro, ao próximo, isso vai me ajudar. Então eu vou começar a tentar fazer isso. Como? Eu vou ver meu dia, né? Vou separar um tempo que eu dedicava a fazer outra coisa ou nada e vou buscar alguém ou alguma coisa para que eu possa começar a criar essa empatia. Ou seja, como foi falado, eu observar a dificuldade do outro, me colocar no lugar do outro e buscar meios de aliviar aquela problemática. Se eu começo a fazer esse exercício, eu começo a combater o egoísmo que existe em mim. E aí, quando eu for convidado, chamado, provocado a voltar, né, naquele tempo que eu predeterminei, naquele dia, a fazer outra coisa diferente, aí eu vou dizer, não, eu tenho outro compromisso nesse horário, agora é o dia, a hora que eu vou lá ajudar a pessoa, porque eu acho que ela precisa, eu acho que eu posso ajudá-la. Opa, eu estou no caminho bom. Eu estou fortalecendo essa empatia, essa caridade, essa humildade, né, essa indulgência com o outro. Se eu digo assim, é verdade, hoje então não vou, não, eu vou lá fazer o quê? Estão me chamando aqui que eu gosto também. Aí a gente ainda está muito enfraquecido diante desse combate, né, a essa grande chaga moral que é o egoísmo. Então, é isso que nós temos que fazer. Reprogramar a nossa vida, encaixar ações no bem nela, para que, com o tempo, com o exercício, com o empenho, ela vá ganhando espaço em nossas vidas, em nossos dias. E aí a gente vai, sim, modificando esse cenário, deixando de ser egoísta e trabalhando, então, para as virtudes que todos nós precisamos e que o egoísmo era a grande barreira, a grande represa. Quando a gente consegue derrubá-la, as outras coisas acabam, de certa maneira, se apresentando mais fácil, né? Tudo bem, pessoal? E, Mauro, eu Oi. acho que esse é o problema, às vezes, do voluntariado, né? Esses grupos voluntários, principalmente nos centros espíritas. Você começa um trabalho e a continuidade dele fica comprometida pela falta dos outros. Por exemplo, eu tenho um grupo que eu participo da sopa, né? Nós fazemos sopa todo o primeiro sábado do mês para distribuir. Uhum. Quando nós começamos, o grupo era enorme. A cozinha ficava assim lotada. Hoje nós somos 6 para fazer, né? Para ficar na cozinha. E a distribuição é assim, cada sábado aparece um diferente, ou então não vai. Tem aquele grupo fixo, né? Mas as pessoas se afastaram. Eu, por exemplo, eu procuro não ter compromisso todo primeiro sábado do mês. Procuro marcar meus compromissos fora de sábado, a não ser que não tenha mesmo outra opção. Mas eu procuro, porque este é o trabalho que eu me comprometi. No centro espírita, a gente vê muito isso. Por exemplo, eu tenho compromisso com o bazar, terceiro domingo, eu tenho compromisso às sextas-feiras. Então, assim, são dias que eu procuro colocar para dedicada a isso. E eu vejo que as pessoas não têm essa preocupação. Elas começam o trabalho e se der, deu. Se não, também, sabe, aparece sempre compromisso nesse dia, não podem ir. Aí você olha lá no grupo, no dia da sopa, por exemplo, não vou poder ir nessa, não vou poder ir também. Você acaba tendo que reagrupar aquilo dali, né? E fazer um rearranjo. Eu acho que Mas, isso é Angélica, prejudicial. então, Angélica, olha, claro que é prejudicial, não podemos negar, né? Quando você tem uma expectativa de X pessoas, o trabalho muitas das vezes acaba ficando mais leve e até mais agradável, né? Porque você tem mais pessoas ali vibrando, conversando, se alegrando no trabalho do bem.
Isso é muito bom. Agora, nós temos que ter também o bom senso de saber que, assim como nós, muitas pessoas estão ali se esforçando, é isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas vão motivadas por uma palestra, motivadas por uma conversa, motivadas por alguma coisa que aconteceu na vida delas, e aí elas se sentem na obrigação de ir lá dar a sua contribuição. Mas toda vez que a gente se vê obrigado a alguma coisa, aquilo não é parte de nós. Não é. Então, é preciso fazer o quê? É preciso transformar essa obrigação em alegria de fazer aquilo. Alegria de servir. Alegria de servir. E aí, quem é que vai fazer isso? A própria pessoa? Não. Ou seja, as pessoas daquela atividade, as lideranças daquela atividade ou daquela instituição, precisam criar um mecanismo de acolhimento, né? Para que as pessoas se sintam acolhidas, bem recebidas. Porque às vezes a gente vê assim, tem lá o trabalho da sopa, aí chega lá a pessoa, legal que você veio, não sei o que e tal, e acabou. A pessoa senta ali, o que que eu faço? Olha, descasca aí, não sei o quê. Alguém senta junto, conversa, né? Aproxima, delega, né? Aí a pessoa não vem, a pessoa não vem aquele dia. Alguém liga, se preocupa. Fulana, está tudo bem com você? Né? Você não veio hoje ao trabalho. Né? Então, existem várias coisas que não é só esperar do outro. Nós também temos que fazer a nossa parte. Esqueceu? Pode acontecer, né? Às vezes a gente tem a vida atribulada, faz muita coisa. Esqueceu, mas lembrou? Vai lá, faz o contato. Então, assim, às vezes, Angélica, a gente fica numa posição muito passiva. Assim como nós já estamos ali inseridos no trabalho, outras pessoas que chegam, a gente acaba fazendo uma coisa tão mecânica que as pessoas que estão à nossa volta passam desapercebidas. E a pessoa, poxa, eu fui lá, tudo bem, até ajudei, mas, poxa, ninguém falou nada, né? Foi uma situação fria. Da próxima vez, se for alguma coisa que dê a ela um calor humano maior, ela vai escolher fazer outra coisa. Então, Vai muito da coordenação, né? é. Então, no Da trabalho coordenação do trabalho, né? todos os envolvidos, né? Todos os envolvidos. Porque a pessoa, quando se sente inserida, abraçada, ela quer fazer parte, né? Às vezes eu sinto isso um pouco, assim, esse afastamento, vamos dizer assim, na casa espírita, né? Porque às vezes um colega nosso não aparece muito tempo, ninguém liga, ninguém telefona para ver o que que aconteceu. Às vezes a pessoa não está nem aí também, não quer, né? Mas eu acho que não custa, né? A pessoa passou muito tempo, às vezes ela foi até para outra religião, não importa. Mas você pelo menos perguntar, olha, o que que aconteceu? Você não apareceu mais. A gente costuma fazer isso muito com as pessoas que vão buscar tratamento, né? De vez em quando elas somem de lá, porque é assim, né? Não consegue o que quer, desaparece. Mas a gente procura saber o que que aconteceu e quando volta é super bem recebido. Mas eu noto que muitas vezes a parte de presidência, da diretoria, assim, né? Fica um pouco afastado disso. Eu já notei isso. Não sei se todo do centro, mas se Então, é coincidência. isso, de certa maneira, é até comum, porque todos nós temos muitas atividades, né? Existem aquelas que têm menos atividades, mas às vezes também não está tão engajada no trabalho XYZ. E às vezes também não se sente à vontade de fazer aquela abordagem. Tudo isso é compreensível, né? A gente entende. Mas, com certeza, em algum momento, aquela pessoa, aquela lembrança vai vir em nossa mente, ou diretamente em nossa mente, ou por intermédio de outras pessoas. E aí a gente, opa, caramba, quanto tempo a gente não fala com fulano, deixa eu falar com fulano. Aí a gente vai e fala, aí a gente vai se inteirar do que aconteceu, né, se a pessoa der essa abertura, e aí é uma chance da gente reaproximar, entende?
Mas isso precisa ser com naturalidade, né? Porque a gente também não sabe como a outra pessoa do outro lado está percebendo. E aí é importante a gente ter essa naturalidade, né? Ô, Mauro, Oi. lembrar uma passagem lá da Rádio Rio de Janeiro. Ué, não sei, acho que você estava lá no dia. E a pessoa que telefonou dizendo que tinha ficado doente e que Ah, eu lembro. ninguém do centro foi visitá-la. Ninguém ligou para ela. E aí eu sugeri a ela, já que você já está boa, já está curada, agora se apresente lá ao presidente do centro e monte uma equipe de visitação. Porque às vezes a gente quer trabalhar, mas não toma a decisão. A diretoria precisa de voluntários, mas os voluntários não aparecem. Então, e a gente quer cobrar. Eu não sei se ela fez isso, mas eu sempre sugiro isso. Você quer isso? Se apresente e faz. É o 5W2H, né, que a gente fala da administração. Né? Diga, Quer Verônica. falar e faz. Mas, Mauro, aproveita, o que a Angélica falou a respeito dessa parte de voluntariado, veja bem o que eu penso. Certa época eu trabalhei como voluntária numa casa, a gente produzia os alimentos que seriam vendidos na cantina, na hora das palestras, né, dos tratamentos e tal. E marcávamos o horário, chegávamos lá, era para mais de 12 pessoas. O Mauro era uma fofocada, muito tititi. Aí deixavam lá, um exemplo, deixaram separado para mim que eu fizesse 2 medidas de pudim para poder levar para a cantina. Aí chegou uma outra para mim e falou: não, 2 medidas é muito pouco, eu vou mandar você fazer 3. Eu falei: mas minha querida, a responsável aqui pela cantina pediu que eu fizesse 2 medidas. Não, mas eu estou pedindo para você fazer 3. Mauro, assim, começou aquela, como se diz, ninguém se entendia com ninguém. Aí essa pessoa me tirou de fazer o pudim, mandou que eu fizesse a sopa de ervilha. Larguei toda a parte do pudim, fui eu para a sopa de ervilha. Aí a outra tá falando mal da outra. Ah, olha só, ela foi embora, nem as panelas lavou. Ah, e assim não dá. Ô, Mauro, sabe o que eu fiz, Mauro e Valdeni? Eu não fui mais. Não fui mais. Porque eu falei, gente, isso aqui não parece nenhuma casa espírita. Ninguém se entende, é uma falando da outra e eu vou picar mula. E não voltei mais, não dei satisfação. Também não perguntaram o motivo de eu não ter ido mais. Mas o que eu vou fazer lá? Me diz. Será que eu estou errada, meu Deus do céu? Só problema, ninguém se entende com ninguém. Foi ditada uma regra que fosse feito daquela forma, e tititi, tititi, tititi. Aí eu falo, gente, nem na casa espírita a gente está livre dessas coisas. É Mas, muito Verônica, difícil. É mas muito então, difícil. mas a casa espírita também é Mauro, formada. me permita, Mauro, Não. uma historinha de Jesus. Acho que vai pegar muito bem na fala da Verônica. Jesus, certa vez, pediu a Pedro que fosse orar na casa de uma pessoa, de uma família. E Pedro chegou lá, viu as coisas muito confusas, voltou e não orou nada. Aí Jesus perguntou ele, e aí? Perguntou, nada. O pai é bêbado, a mãe não trabalha, a filha é drogada, o outro é isso, o outro é aquilo. Como é que eu vou orar? Ele disse, Pedro, foi exatamente por isso que eu te mandei lá. Então, porque se estivesse tudo bem, não precisava ir lá, você não precisava ir lá. Então, essa é a ideia, mesma coisa lá da que reclamou da visitação. É preciso colocar-se à disposição para o trabalho. E encontrar compreensão do outro vai ser difícil. Jesus não encontrou. Então, não esperemos isso, que o outro nos entenda, nos respeite, seja empático conosco, porque muitas vezes não serão. Então. Desculpe, mas eu lembrei da historinha. Não, tranquilo. Então, pegando o caso que a Verônica trouxe, né? O que nós poderíamos fazer ali
ao invés... Não estou te criticando, não, tá, Verônica? Você tomou a decisão que você, naquele momento, achou... Não, tranquilo. Mas o que nós deveríamos fazer antes de picar a mula, como você falou, né? Gente, olha só, desse jeito nós não estamos com um trabalho organizado. Né? Depois de tudo feito, ó, gente, vamos fazer uma avaliação do dia de hoje. Olha só, o dia hoje foi muito confuso. Né? Teve essa ocorrência, fala o milagre, mas não precisa dizer o santo. Né? E aí você estaria ajudando para que elas entendessem que o trabalho precisa ser mais bem organizado. E aí, quem sabe, né, você não teria colocado um tijolinho ali para melhorar a qualidade do serviço. Tudo bem, Mauro, mas eu já pensei por outro lado. Eu falei, se eu for falar, já vão dizer, ia lá, tá querendo se meter Não demais. importa, não Pensei nisso, importa. entendeu? Não importa, a gente se Eu preocupa. tenho Não, muito Verônica. medo disso, Mauro. Muito Não, medo. olha aqui. A gente se preocupa muito com o que os outros vão dizer. É verdade. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que vai ser importante para ajudar. A minha fala vai trazer algum contributo? Vai. Então, se vai, eu vou falar. Né? Vou criar um meio, vou fazer de alguma maneira, vou falar com o responsável. Olha, hoje, o dia de hoje, aconteceu isso. Eu acho que num trabalho desta envergadura, dentro de um propósito, né, que a Casa Espírita traz para o trabalho no bem, não deveria funcionar dessa maneira. Poderíamos fazer, então, já que o trabalho é contínuo, vamos fazer ali, então, um cardápio, e nesse cardápio se estabelecer a quantidade das coisas. Quem for encarregado sabe, é só olhar o cardápio, quantas são? São tantas. Vai lá e vai fazer, e o trabalho vai correr bem. Não vai ficar precisando ninguém ali botando o dedo, faz isso, faz aquilo, né? Então, são maneiras de nós ajudarmos. E se, com tudo isso, o grupo lá, não, não é assim que eu quero, você está se prometendo, então tá bom. Então, olha só. Então, fiquem bem, o trabalho é de vocês, né? O trabalho de vocês continue. Eu, então, vou ajudar em outra seara. Tudo bem. Eu fiz isso na minha casa espírita, que eu já falei para vocês aqui que eu fui desde o berçário, tá bom? Saí da minha casa com 30 e poucos anos, na mesma casa, euzinho. Mas por quê? Porque o grupo que foi assumindo a direção da casa, estava divergindo demais da proposta. Nós fizemos reuniões, nós trouxemos embasamento doutrinário, nós falamos dos riscos que aquilo poderia trazer até mesmo para a permanência e funcionamento da instituição. E aí, o pessoal falou, não, você está tumultuando, não é nada disso, não, você está errado. Então, falou, então tá bem, então olha só. Então, não dá mais para que a gente possa permanecer aqui no grupo. Entregamos o boné e fomos seguir o caminho. Okay? A casa está lá, né, cada vez com mais dificuldade. Nós saímos, ajudamos a fundar uma outra casa, já fundamos a nossa, que é o SEAC, e o trabalho segue. Então, é isso que nós precisamos ver. Antes de nós darmos o nosso passo em outro sentido, é mostrar a possibilidade de nós ajudarmos aquele grupo, aquela instituição, né? Seja o que for. Se eles não quiserem adotar, se eles se mostrarem irredutíveis, e aquilo for, de fato, um valor muito, muito caro, né, a você, aí você, então, olha, então tá bom. Então a gente abandona a casa, mas não abandona a causa. Existem muitos outros setores, lugares, né, que estão precisando de trabalhadores ou de início de um trabalho. Vamos fazer isso. É assim que funciona. Né? O que a gente não pode é, em função de pessoas, abandonarmos a causa. Aí nós estamos muito mal na fita. Porque nós não somos perfeitos. E na casa espírita também não é casa de perfeição. É casa de doente. Todos nós somos adoecidos. E estamos na casa para nos tratarmos. Se eu tenho a certeza disso,
e a gente pode olhar os irmãos com outros olhos, né? Então eu acho que eu fiz errado, né, Mauro? Abandonar. Eu não fui mais. Não, meu amor, você fez aquilo que, no seu entendimento à época, você julgou correto. Não coloque essa bola de culpa no pé, não. Agora, é sempre momento de nós refletirmos. Numa outra oportunidade, caso venha a se repetir a situação, você já tem um outro olhar. E aí pode decidir diferente. Sim, serviu mesmo. O que você falou tá certo. Serviu para mim aprender mais um pouquinho. Que bom. Obrigada. Obrigada. Nada. Diga, Silvânia. Silvânia congelou. Então vamos seguir. Alguém mais? Então vamos seguir. Quando a Silvânia voltar, ela faz a perguntinha dela. Vamos lá, Marcelo. Então, ele estava falando que era para a gente fazer como os médicos, né? E a origem do mal. Então, procurem-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Tá aí. Então, nós temos que fazer esse trabalho, né, de estarmos atentos se nós não estamos sendo alvo ou origem desse egoísmo. Se forem nós, beleza, a batuta está na nossa mão, vamos trabalhar esse sentimento em nós. Se está naquela sociedade onde nós estamos inseridos, vamos tentar, de alguma maneira, ajudar com que aquilo não se propague, pelo contrário, né? Se reverta. Saiamos do egoísmo e implantemos a fraternidade. É um caminho também. Então, mas para isso, como muito bem diz Kardec aqui, nós temos que agir como aquela pessoa, né? Quem fez engenharia de produção sabe bem, né? Vamos lá mapear os nossos processos, ver onde estão os gargalos, onde estão as dificuldades e traçar ações corretivas. Então, assim também, na casa espírita, na nossa vida, no nosso lar. É sempre assim, gente. Essa é uma receita de bolo. Nós precisamos observar, descobrir onde estão os problemas e traçar uma estratégia para resolver os problemas. Às vezes, só depende da gente. Outras vezes, depende de uma assembleia, depende de uma reunião de membros de um grupo, para que aquilo possa surtir o efeito que se deseja. Mas o importante é que a gente esteja aberto e disposto a isso. Quem estuda gestão de conflitos vai ver isso com muita facilidade. As técnicas para solução de conflitos passa por isso, por analisar o fato, descobrir quais são as causas, né, quem são os envolvidos, de que maneira aquele conflito se manifesta, para que a gente possa traçar ali ações corretivas, né, para desfazer o conflito e manter e fortalecer as relações dos envolvidos. É difícil, mas é possível. Tanto é possível que existem técnicas, existem uma série de propostas que nos ajudam a enxergar isso. Então, na vida na casa espírita, pessoal, não é diferente. É assim também. Né? Em todo canto onde haja mais de uma pessoa, nós vamos viver esse problema. Nós já temos os nossos próprios, não precisa ter ninguém do nosso lado, porque a gente já está embolado. Imagine quando, né, vai se agregando outras pessoas que também trazem os seus bololôs, né? E aí vai juntando os bololôs, e aí a dificuldade só complica. Né? Então, Daí a importância do autoconhecimento, né? Isso. E aí eu vou saber onde está o meu egoísmo, ou o que está me impedindo de caminhar. Eu, como membro da sociedade. Eu não posso mudar a sociedade, mas posso e devo mudar a mim mesmo.
Antes da gente avançar, eu queria que se vocês me permitem, compartilhar com vocês uma técnica que é muito útil para muita coisa. Deixa eu só botar aqui para compartilhar para vocês verem. Aqui, vou compartilhar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Sim, Estão vendo uma árvorezinha? sim. Muito bem. O nome dessa técnica chama-se árvore de problemas e soluções. Quem estuda administração, né, ou gestão de conflitos, vai ter mais familiaridade com ela. O que essa técnica nos ensina? A árvore ela é formada estruturalmente por 3 partes: raiz, tronco e copa. Então, no tronco, a gente coloca o problema. Qual o problema que eu quero resolver ou entender? Bota lá no tronco. O tronco, então, é alimentado pelas raízes, não é? Então, nas raízes, nós vamos identificar as causas. Por quê? O que leva a esse fato acontecer? E a copa? A copa são as consequências. Ok? Então, toda árvore de problemas e soluções, ela segue essa estrutura. Então, vamos lá. Nosso papo aqui é egoísmo, né? Então, boto lá no tronco. Qual é o problema que eu quero combater? O egoísmo. Em mim, o que faz com que esse egoísmo seja forte? É a história do autoconhecimento que o Valdemir estava falando. Aqui é uma maneira só da gente representar isso, sair do pensamento e vir para algo mais concreto. Então, a gente vai escrever lá na raiz todas as situações que nós julgamos que fortalecem o meu egoísmo. Quais as consequências de eu ser essa pessoa egoísta? Eu vou dizer lá. Eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho isso, acontece aquilo, eu não faço isso. Beleza. Aí, uma vez identificada a árvore de problemas, nós vamos para a árvore de solução. Para a árvore de solução, eu tenho que fazer o quê? Nós não acabamos de ver que nós temos que atacar as causas? O Evangelho acabou de falar isso, não foi? Então, eu vou pegar cada causa que eu identifiquei que fomenta o meu egoísmo e vou estabelecer metas para resolvê-la. Então, vamos lá. Uma das causas, por exemplo, eu não perco tempo com nada que não me diga a respeito. Vamos imaginar, seja essa uma causa. Então, eu vou pegar isso e vou botar no tronco. Eu quero a solução agora, não é? Então o que eu vou fazer com essa causa, que é não reservar tempo para nada que me diga a respeito? Eu vou botar na raiz também aquilo que vai fazer com que eu alcance aquele objetivo. Então, o contrário de não ter tempo é o quê? Criar tempo. Então, a minha solução é criar tempo para ações sociais. Vamos imaginar que seja isso. Lá na raiz, o que eu vou fazer? Então, terça-feira ou terça e quinta-feira, eu vou reservar 1 hora do meu dia para ajudar a campanha X. O que eu espero alcançar com isso? Maior empatia. Uma consequência, não é? Então, pronto. Então, nessa causa, eu já identifiquei a ação corretiva, já vi quais são as ações que eu vou ter que implementar e o que eu espero alcançar. Então, vimos aqui que uma ferramenta simples, lúdica, me ajuda a fazer esse diagnóstico. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade do diagnóstico. Eu não sei como fazer.
né? Então, aqui tem uma ferramentinha que ajuda a gente a pensar, a organizar, a se planejar para fazer as coisas. Então, quem se interessou, depois pode buscar lá na internet Árvore de Problemas e Soluções. E façam esse exercício, vocês vão se surpreender como vocês vão conseguir se conhecer melhor, né? Mais e melhor com esse exercício aí de autoconhecimento. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Vamos adiante. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Tudo bem? Com- Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por esta educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, de modo que se aprumam plantas novas. Tá aí. Essa Então, esses caracteres, né, não são caracteres gráficos, são caracteres da personalidade. Caráteres. Né? Exatamente, vem de caráter. Né? Então, veja que a gente trouxe aqui despretensiosamente um exercício, uma ferramenta, na verdade, de autoconhecimento, mas que, no texto de Kardec, ele está esmiuçando exatamente como nós podemos fazer. E é basicamente a mesma coisa. Conhecer as causas e trabalhar cada uma delas para que a gente possa converter isso em alavanca de progresso no bem. Então, isso é muito importante, pessoal. Nós não vamos sair desse cenário se nós não buscarmos, primeiramente, esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é que vai nos permitir enxergar aonde nós precisamos atacar com maior energia. Então, é muito necessário isso, muito necessário. Se nós não fizermos, a gente nunca sabe se estamos no caminho certo, se é esse o primeiro passo que tem que ser dado. Né? Então, vale aí a dica. Vamos lá, Marcela. Abre o teu áudio, por favor. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baste possuir conhecimentos. Quem acompanhar, assim, o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas coisas erradas. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam um cultivo adequado para produzir bons frutos. Ok. Então, Kardec dá aí também mais um dos ingredientes, né, que nos ajudam, nos atrapalham, ou que nos atrapalham nessa nossa ascensão, né, nessa nossa transformação moral. Então, muitas das vezes, como ele chama aqui, né, essa invigilância, né, principalmente entre aqueles que têm o compromisso de plantar a semente, né, da fraternidade, do amor ao próximo, né, dessa observação para que você seja o homem de bem, que não o faz. Depois, nós não sabemos, né, aonde nós erramos. Né? Tem até essa fala, onde eu errei, não sei onde é que eu errei. Então, é isso, essa inobservância. Nós não estamos no mundo à deriva. Todos nós recebemos, na verdade, uma coletividade de irmãos que juntos buscamos melhorar mutuamente. Esse nosso encontro aqui, ó, será que foi por acaso?
Será que nós nos convidamos mutuamente para estarmos aqui? Só por causa daquela salinha de estudo? Claro que não. Nós estamos novamente reunidos para, de novo, mutuamente nos ajudarmos. E é o que precisamos fazer, né? Contribuir, de fato, da maneira como nós podemos. Então, isso é o exercício que vai sufocar o egoísmo em nós. Hoje é um horário e um dia marcado, pré-estabelecido. Amanhã é o interesse natural, fora de calendário, né? Deixa eu ver como é que está fulano. Fulano me ligou, poxa, que legal. No momento que estava tão precisado, alguém, né, fez contato, né? A gente reacendeu uma chama, que bom. Lá na rádio, né, Valdemir? Foi na semana retrasada, ou semana passada, não sei, a pessoa mandou lá, olha, essa rádio me tirou do suicídio. Quarta-feira. Quarta passada, né? Olha que coisa fantástica. Nós não estamos lá para isto, nem objetivando isto, mas o trabalho mostra que o resultado pode também chegar a essa magnitude. Então, assim como lá na rádio, despretensiosamente, estamos ali conversando sobre doutrina, falando, né, aconselhando ou até mesmo acalentando os irmãos, cada um de nós aqui é um laboratório desse tipo, que não só pode, mas deveria começar a desenvolver essa potencialidade. Basta que a gente se cerque do bem, gente. Basta que a gente se cerque do bem. Vamos deixar de dar atenção às coisas degradantes e vamos dar atenção às coisas que são edificantes. Por isso que a gente tem tanta atenção lá no nosso grupo, né? O grupo de convivência do SEAC, o grupo de estudo. A gente está sempre olhando o que vocês postam. Porque, às vezes, para a gente, aquilo ali é engraçado, aquilo ali é... Mas pode incitar um pensamento, um sentimento menos favorável. E a gente está sempre falando, olha, aqui é o espaço para conteúdos edificantes, para que a gente se acostume a isso. E uma vez se acostumando, a gente possa também trazer isso para o nosso dia a dia, no trabalho, na família, na vizinhança, né? Porque o hábito, né? Como diz lá, né? O hábito faz a boca torta, né? O hábito do cachimbo faz a boca torta. Então é isso, que a gente entorte no bem, pelo hábito de fazer o bem. Se acostume, se apaixone por fazer o bem. Que isso só vai nos trazer muitos benefícios. Não só por nós mesmos, nessa encarnação, e por onde nós passarmos depois daqui. Porque isso é patrimônio da alma, né? E estará conosco onde estiver. E não é preciso muita coisa, né, Mauro? Quarta-feira, esse exemplo da quarta-feira, sei lá, eu nem sei o que eu falei, mas na sexta-feira teve uma outra situação muito parecida de uma mãe que o filho morreu por acidente de automóvel em 2020. Ela entrou no álcool, na droga, se perdeu totalmente. Aí ela disse, alguém falou para ela da Rádio Rio de Janeiro. Ela ouviu a rádio e disse, estou saindo de tudo isso graças à rádio. Então, é só dizer, tem uma rádio que pode te ajudar. Qualquer um de nós pode fazer isso. Então, às vezes, a gente quer fazer muita coisa, um caminhão de coisa, basta umazinha, a gente faz a diferença, pelo menos para aquela pessoa naquele momento. E foi o que fez a diferença. Para essas duas pessoas, pelo menos, uma da quarta, outra da sexta, fez a diferença de vida ou morte. Então, é muita diferença. Verdade. Bom, pessoal... Mauro, oi. Rapidinho. Aproveitando o que o Valdemir falou, logo que o meu filho se foi, eu entrei numa casa espírita, né, que eu estava tentando suicídio também, eu fiquei entre a vida e a morte. E quando eu entrei nessa casa espírita, a primeira coisa que eu escutei, depois de um longo papo, um médium falou para mim, a partir de hoje você vai ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Foi na época do Gerson Simões. E eu comecei a ouvir de madrugada. Eu entrei na rádio, parecia que ele estava falando diretamente comigo. É sempre assim, né? E ele falando tanta coisa sobre o desencarne, sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, meu Deus, bem que mandaram eu ouvir a rádio.
E foi realmente, isso aí eu digo para quem quiser ouvir. Se não fosse a rádio, eu acho que não estaria mais aqui. Porque foi através da rádio que foram se abrindo as portas para mim, para conhecer a casa espírita, aonde que eu queria ficar, os estudos, que é o principal. Porque, na época, eu me focava muito somente nos fenômenos. Eu só queria saber de receber carta. Eu não queria saber de estudar. E, com o tempo, a própria rádio me ensinou que o fenômeno não é tão importante. O mais importante é a gente se reeducar. Eu tenho só também a agradecer essa rádio. E eu já dei esse meu depoimento lá, entendeu? Porque foi a mesmíssima coisa comigo. Se eu estou aqui hoje estudando e frequentando outros lugares, é graças à rádio. Eu não tenho nem palavras do que mais dizer, entendeu? É Obrigado, isso. Verônica. É isso Né? aí. É isso aí. E o quanto de nós tem histórias parecidas, né? Ou com a rádio, ou com outra situação qualquer. Então, é isso. Se nós encontramos um lugar que nos deu esse acolhimento, esse colo, por que que nós não podemos ser também esse colo, esse acolhimento? Nós podemos ser, né? É só abrir o coração para o trabalho. E ele vai aparecer, as oportunidades vão estar sempre à nossa volta. Então, vamos parar aqui no Só um parágrafo. instantinho, né? E aí a gente vê a rádio com 3.000 associados no Clube da Fraternidade. É muito pouco, né? É, Muito pouco, um trabalho gigantesco que a rádio faz. verdade. Mas é assim, a gente vai fazendo, eu tenho aprendido isso lá, né? A gente vai fazendo, trabalho de formiguinha, vai tentando sensibilizar as pessoas e uma hora a coisa acontece, né? Graças a Deus, acho que as coisas estão caminhando bem, as pessoas estão conhecendo mais a rádio, estão aumentando cada vez mais o número de inscritos nas redes sociais e daqui a pouco isso se converte em ação mais direta, né? É o que a gente espera. Bom, pessoal, então vamos parar aqui no parágrafo: o homem deseja ser feliz. Tá? Estamos no finalzinho desse item. Então vamos fazer a nossa prece para que nós possamos abrir a sala para o estudo do nosso lar. Vamos pedir a Carol. Carol, você pode fazer a nossa prece, querida? Por favor. Posso, não. Hoje foi um dia difícil aqui. Estavam brigando muito, mas foi o que deu. Eu só conseguia tentar apaziguar e acompanhar. Vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais um dia de estudo, por mais uma oportunidade de nos reunirmos para aprendermos cada vez mais dessa linda doutrina que nos deixou Kardec, que além de estudarmos, aprendermos, adquirirmos cada vez mais conhecimentos, que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, que possamos trazer cada vez mais essa doutrina para as nossas vidas, sempre buscando nossa evolução, sempre buscando nos melhorarmos, mas principalmente buscando sempre ajudar os nossos irmãos a aprendermos a amar, que consigamos aprender a amar cada vez mais. Obrigada ao Mauro e ao Valdemir pelos ensinamentos compartilhados. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de harmonia, uma semana de muitas alegrias, mas também de muito trabalho no bem. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Obrigado, Deus. Carol. Beijo, pessoal. Uma boa semana para todos. Então, lembrando, vou fechar a sala, vou colocar o link lá e a gente volta aqui daqui a pouco. Um abraço.